os acontecimentos que marcaram a humanidade. Graça e paz, meus irmãos. A queda do homem. No princípio, o homem andava em comunhão com Deus. Mas, ao desobedecer, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, a dor e a separação. Romanos 5,2 diz: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Que palavra, né, irmão? Que entendimento em relação ao que aconteceu com a humanidade. Desde então, veja bem, meus irmãos, a humanidade passou a viver longe da vontade de Deus, guiado por seus próprios desejos, colhendo sofrimento e vazio espiritual. Quando o homem decidiu que não precisava de Deus para seguir seus próprios passos, condenou toda a humanidade. No início foi isso que aconteceu com a humanidade. Uma coisa que aconteceu e ficou marcado para todo sempre. Os dias de Noé. Os dias de Noé, Deus, em sua misericórdia, avisou. Noé pregou, construiu a arca e chamou o povo ao arrependimento. Essa foi a história de Noé. Mas zombaram, ignoraram e continuaram vivendo como se Deus não existisse. Será se é diferente nos dias de hoje? O crer em Deus da boca para fora? Mateus 24:39. Não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Todos que não estavam na arca morreram, porque não escutaram o aviso que nós estava dando sobre o que iria acontecer. O dilúvio não veio por falta de aviso, mas por desprezo à voz de Deus. Hoje você está desprezando a voz de Deus? As histórias registradas na Bíblia é um alerta, porque Deus enviou seu Filho mesmo após a queda. Deus não desistiu da humanidade. Mesmo depois da queda, Deus não desistiu. Ele enviou Jesus. Ele enviou Jesus para restaurar o que o pecado destruiu. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos que nele cresçam não pereçam, mas tenham a vida eterna. Aí está o ato de amor da parte de Deus em relação à humanidade. Deus, ele fez com que a gente fosse salvo. Na cruz, Jesus carregou nossa culpa. Na ressurreição, nos deu esperança. Quando ele morreu e foi ressuscitado, ele nos deu esperança. O alerta de Jesus sobre a sua vontade. Assim como nos dias de Noé, Jesus alertou que muitos estariam distraídos, vivendo normalmente, sem perceber a proximidade do juízo e da salvação. Lá em Mateus 24:37. Assim como foi no dia de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Olha só o que Jesus falou, citando o que aconteceu no tempo de Noé, dando ênfase que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, nos alertando sobre o futuro e nos colocando de uma maneira clara o que devemos fazer para não ser destruídos. A diferença é que hoje a arca não é de madeira. A arca hoje é o nosso Jesus. É Jesus. Anunciamos que Jesus virá. Noé anunciou que o dilúvio viria. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Esse texto é 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Deus não quer que ninguém morra. Ele quer que todos alcancem o arrependimento. Hoje, Deus ainda está chamando. A porta ainda está aberta. Não ignore. Não ignore a verdade como nos dias de Noé. Não deixe de escutar a voz de Deus, alertando o que está para acontecer. Arrependa-se, volte-se para Jesus. Ainda há tempo, irmão. Não espere a arca se fechar e a chuva cair do céu. Não espere Jesus voltar sobre as nuvens. Jesus
Escuta o que eu vou dizer. Jesus, eu conheço que preciso de ti. Perdoe meus pecados, salve minha vida e escreva meu nome no teu livro. Isso é o que vocês têm que fazer, irmãos. Peça a Jesus isso. Faça a vontade de Deus. A história está se repetindo. A decisão é sua. Escolhe Jesus enquanto há tempo. Lembre-se, quando a arca se fechou, quem não entrou na arca, aceite Jesus para não ser condenado à morte eterna. Aceite Jesus, Ele está vivo, Ele ressuscitou. Ele está pronto para lhe perdoar e para te dar aquilo que mais a gente quer. Paz, sossego, a ausência da dor, do sofrimento, a presença de Deus em nossas vidas. Jesus nos aproximou, Adão e Eva nos afastou e Jesus nos aproximou. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Entenda, meus irmãos, foi para isso que Jesus morreu, para nos libertar e nos salvar. Se arrependa de coração e aceite Jesus hoje. Não faça mais a sua vontade, mas faça a vontade do Pai que está no céu. Faça a vontade de Jesus. Seja imitador de Jesus. Busque o reino dos céus enquanto há tempo. Espalhe essa mensagem. Alcance o máximo de pessoas que você puder. Porque essa é a verdade sobre Jesus Cristo. Essa é a verdade do que vai acontecer com aqueles que não derem ouvido, que procuram fazer a sua própria vontade nesse mundo perverso. Não procure o vazio. Não procure aquilo que vai ser destruído quando Jesus voltar. Procure Jesus, aquele que tem o poder de te dar a vida. Aquele que tem o poder de trazer você para a glória de Deus. Essa palavra fica no seu coração. Graça e paz.